A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E este vídeo nós estamos aqui continuando uma série aqui no canal já iniciada, que é a série sobre as passagens mal interpretadas. E hoje iremos falar sobre mais uma passagem que geralmente é mal interpretada por muitos crentes e precisamos entender o verdadeiro e real sentido dessa passagem, que está em Hebreus 10, 26, que diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Algumas pessoas elas associam esse versículo para muitas das vezes aconselhar pessoas que pecam, que às vezes erram, que falham, porque não são somente algumas pessoas, mas todos nós falhamos. Nós que já nos convertemos do pecado, nós temos as nossas falhas. Nós nunca deixaremos de errar nesta vida, nunca deixaremos de falhar. Porém, o real sentido isso não quer dizer, por exemplo, se eu errei, não resta mais sacrifício pelos meus pecados. Se eu cair em um pecado por acidente, por exemplo, isso não quer dizer que não existe mais sacrifício pelos meus pecados, ou que eu vou perder a minha salvação. Mas o real sentido desse versículo, ele nos mostra que a necessidade de atenção para a apostasia e não para pecados corriqueiros que muitas das vezes acontecem em nossas vidas. Não para pecados por acidente, mas para a apostasia total. Ou seja, se você lê o contexto, porque o real sentido aqui dessas passagens mal interpretadas é a falta de leitura do contexto, a falta de entendimento do contexto, que não é mas isso só encontra em livros teológicos, essas coisas, não. Na palavra de Deus mesmo, no próprio livro, o contexto aqui que eu digo é o próprio livro da Bíblia, que nos mostra o real sentido da passagem. Se nós lermos, entendermos para quem foi escrito a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita a cristãos judaizantes que tinham se convertido do judaísmo e passado ao cristianismo, mas com a perseguição constante, se você perceber no capítulo 10. A partir do verso 33 e 34, o mesmo capítulo que está sendo lido aqui, você vai perceber que eles passavam por perseguição. No capítulo 12, também um capítulo muito conhecido, no verso 3, isso mostra também que eles passavam por perseguições. Porém, a instrução aqui na Epístola aos Hebreus é mostrar que eles precisam perseverar na fé, precisam se manter firme frente a essas tribulações, frente a essas perseguições. E eles mostram diversos heróis da fé. Para que aqueles heróis da fé? Para mostrar o exemplo de perseverança, que mesmo em um tempo de dificuldade, eles continuaram. Eles seguiram firme em sua fé e não permitiram que as dificuldades e tribulações abalassem a sua fé, mas eles permaneceram com a sua fé firmada em Cristo, mesmo não conhecendo a Cristo, mesmo não tendo visto a Cristo, eles manteram a sua confiança e viveram como peregrinos e forasteiros nessa terra. Se você perceber, a Epístola aos Hebreus ela mostra a superioridade de Cristo sobre todos os elementos do judaísmo. No capítulo 1, Cristo é superior aos anjos. No capítulo 2, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, a lei de Cristo, o conceito de Cristo é maior, pois ele dá uma exortação à apostasia também, mostrando que nós precisamos atentar para aquilo que já nos foi dito, a fim de que não venhamos nos mover da nossa esperança. Porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se você lê isso no capítulo 2, verso 1 ao 3. No capítulo 3, nós percebemos uma exortação a que vimos examinar o nosso coração, em que nenhum de nós haja um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. No capítulo 4, vemos a superioridade de Cristo sobre Josué. E nos capítulos seguintes, por exemplo, no capítulo 5, percebemos a superioridade de Cristo sobre o sumo sacerdote, pois ele vai nos mostrar aqui que e assim também no capítulo 4, por assim dizer, aqui no verso
15, a partir do verso 14. E tomando aqui uma parte do capítulo 5, pois ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E ele vai expor essa questão de que todo sumo sacerdote ele oferecia sacrifício primeiro por si mesmo, porque ele mesmo está rodeado de pecados, e depois pelos do povo. Vai mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo sobre o sacrifício de bodes e ovelhas. No capítulo 10, nós percebemos que o sacrifício de bodes e ovelhas nunca poderiam santificar os que por ele se achegavam. Mas Cristo, oferecido uma vez, ele pode santificar pode salvar para sempre os que vão sendo santificados, pode purificar, pode santificar todos eles. Ou seja, Cristo foi oferecido uma vez. O sacerdote de Cristo é superior ao de Arão. O sacerdote que veio de Melquisedeque, que é um tipo, que na verdade ele não tinha descendência, não teve princípio de dias e nem fim. Assim também Cristo. Ele nunca teve um dia de nascença e nunca morreu. Ele é eterno, nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Por isso o sacerdote dele é muito mais perfeito. E ele pode muito bem salvar os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, se nós percebermos toda essa epístola aos Hebreus é uma exortação à perseverança na fé, mostrando quão riquezas temos, quantas, o quão rico, o quão enriquecidos somos. E por isso nós precisamos prestar atenção em pecados voluntários. Como assim pecados voluntários? Se nós lermos na Nova Versão Internacional, uma edição, uma versão da Bíblia também respeitada, diz assim, no mesmo versículo que eu li no começo: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o pecado aqui, na verdade, não são pecados que muitas das vezes erramos e cometemos pecados e assim vamos perder a nossa salvação. Nada disso. Mas na verdade, o pecado aqui, se nós percebermos aqui na continuação do capítulo 10, ele mostra no verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E ele continua no verso 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, se nós percebemos também para contextualizar no capítulo 6, vamos ver que ele fala acerca da apostasia. Continua dizendo: no capítulo 5, a partir do verso 11, ele exorta acerca da imaturidade daqueles cristãos, pois eles já eram antigos e precisavam estar ensinando os mais novos, mas eles necessitavam de ensinamento ainda, mesmo sendo tão antigos. Ou seja, ele não quer dizer aqui que os crentes mais velhos nunca mais podem ser ensinados, mas eles falam aqui dos rudimentos. Pois ele diz: pois qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, que o leite que ele fala aqui é o nosso alimento preliminar. Quando nós nascemos de novo, nós temos assim o leite materno, que é a palavra de Deus. Vamos tendo os rudimentos que vão sendo as doutrinas basilares, os fundamentos da nossa fé. E por isso que ele diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E ele comenta aqui no verso 4, mostrando aqui que do verso 1 ao 3 do capítulo 6 de Hebreus, mostra as doutrinas fundamentais do cristianismo, que devem ser gravadas e guardadas em nossos corações, para que possamos ensinar aqueles que estão chegando. Ou seja, estarmos com o alimento simples já em nossos corações, em nossos corpos, e assim estarmos prontos, estarmos fortalecidos pelo leite,
estarmos experimentados no leite, no principal alimento, no alimento basilar, no alimento fundamental para que tenhamos desenvolvimento espiritual, assim para partirmos para o alimento sólido. Então ele vai dizer, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, todos aqueles que escolhem rejeitar a Deus, todos aqueles que escolhem negligenciar essa nova aliança maravilhosa, essa herança incorruptível, todos aqueles que conhecem a verdade, mas mesmo assim escolhem voltar para a mentira, esses assim é que estão pecando voluntariamente ou deliberadamente, e não resta mais sacrifício pelos pecados dele. Pois, assim como está aqui no capítulo 6, eles expõem de novo e crucificam o Filho de Deus ao vitupério, ou seja, eles pisam no sacrifício de Cristo, e assim não resta mais sacrifício pelos seus pecados, porque eles conheceram o verdadeiro sacrifício, conheceram a grandeza do sacrifício de Cristo, pois no capítulo 10, verso 14 diz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O quão perfeito é o sacrifício de Cristo, que ele pode santificar para sempre os que vão sendo salvos. Aquelas pessoas que escolhem rejeitar, escolhem se afastar do verdadeiro conserto, não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Pois, aqui no verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Como já falamos em um vídeo antigo aqui sobre a blasfêmia no Espírito Santo, que deixaremos disponível aqui, essa é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Um agravo ao ministério do Espírito, pois o ministério do Espírito é convencer de todo o pecado. É a partir do momento que estamos convencidos do pecado e escolhemos voltar para o pecado, para aquilo que sabemos que é errado, nós estamos crucificando de novo o Filho de Deus. Nós estamos dizendo que tudo aquilo é profano, de que tudo aquilo não serve de nada. Estamos pisando, pisoteando e jogando na lama o sacrifício de Cristo. Estamos dizendo que nada daquilo tem valor, que ele fez tudo aquilo por nada. E fazemos um agravo ao Espírito da graça. Nós pisamos o Filho de Deus. E só resta para essas pessoas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, quem são os adversários? Não são aqueles que muitas das vezes erram, mas se arrependem, mas são todos aqueles que estão longe de Deus, porque todos os que estão longe de Deus, eles são inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou, nos deu seu Filho para ser o único mediador entre Deus e os homens. E assim, já uma vez reconciliados, que não venhamos a voltar para a lama, pois será como o cão que volta ao seu vômito, ou a porca que volta ao espojadouro de lama. Não é na verdade que sejamos porcos lavados, mas na verdade que voltaremos para a lama de onde fomos retirados. A nossa natureza ela é mudada, mas as pessoas muitas das vezes escolhem negligenciar, escolhem rejeitar firmemente e conscientemente o sacrifício de Cristo. O que é bem interessante é que o escritor Matthew Henry, ele comenta que isso tem sido a ocasião de grande desespero para algumas benditas almas. Este pecado mencionado é a apostasia total e final, quando os homens irão, com uma plena e fixa vontade e resolução, rejeitar a Cristo, o único Salvador. Eles desprezam e rejeitam o Espírito, o único santificador, e eles desprezam e renunciam o Evangelho, o único caminho para a salvação, e as palavras de vida eterna após terem professado a fé cristã. Ou seja, todas aquelas pessoas que conhecem o Filho de Deus, o Espírito Santo e o Evangelho, que na verdade que é respectivamente o nosso único Salvador, o nosso único guia e o nosso único caminho, não resta mais sacrifício, porque você peca, você destrói o seu próprio remédio. O remédio para a doença está aqui, mas você sabe que ele é o antídoto perfeito, mas você escolhe jogar no lixo aquele remédio. Não, então não existe mais outro remédio para você, senão uma expectação horrível de ardor de fogo. E que a cada dia possamos entender, que você venha compartilhar este vídeo
a todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho e entender verdadeiramente o contexto, porque nós temos o objetivo aqui não de falar o que pensamos, mas o que a palavra está dizendo. Aquilo que a palavra diz no seu verdadeiro contexto, na sua fidelidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.